Pai, no nome do Senhor Jesus, obrigado por essa noite abençoada. Sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, então que eu seja um instrumento, Deus, para levar a sua palavra, que é salvação, que é libertação, que é transformação, que é mudança de vida, que é mudança de caráter, é restauração de feridas. Então, Deus, em nome de Jesus, hoje o último dia da campanha Como Atrair o Favor de Deus, que todos nós sejamos alcançados pelo Teu favor, de acordo com cada área, de acordo com cada situação e de acordo com cada filho do Senhor aqui nessa noite. Em nome de Jesus, e todos digam amém. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, versículo 33. Mateus, capítulo 12, versículo 33. Quem achou, diga glória a Deus. Só os animados digam glória a Deus. Ou fazei a árvore boa, Mateus 12, 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo, que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Diga amém. Escute isso. Se tem um negócio que atrai o favor de Deus para a nossa vida, é um coração limpo do mal. Um coração puro. Um coração que não se permite a maldade. Infelizmente não deveria ser. Mas eu preciso falar a verdade para vocês. Amém? Mas na igreja, tem muitas pessoas que ainda estão com o coração mau. Elas usam as palavras para prejudicar outros. Elas usam as palavras para ofender outros. Elas usam as palavras para jogar um contra o outro. Elas usam as palavras pelos seus próprios interesses. Eu, como pastor, eu já entrei em cada furada, irmão. Mas em cada furada. Por quê, pastor? Porque eu chegava muito bobo para as pessoas. Então uma mulher chegava para falar do casamento dela e metia o pau no marido. Eu falava assim, pô, esse cara realmente presta. Aí chegava em casa e falava, pô, Alessandro, olha aí para você ver. O cara faz assim, o cara age assado. Aí de repente, coincidia. O cara vinha falar. Aí o cara falava, eu falava assim, que isso, pô, a mulher falou outra coisa. Ô Alessandro, aquele negócio lá, a mulher falou outra coisa. Puxa vida. Aí chegava uma irmã da igreja e falava de uma outra irmã da igreja. Eu falava, não é possível, a pessoa está na igreja, que isso, tá, sei o quê, não, eu vou pegar. Aí eu ia para cima da pessoa, aí a pessoa, olha, mas deixa eu avisar uma coisa, senhor, o senhor não sabe. É assim, 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 assado. Aí eu vi a importância de ouvir os dois lados. Porque as palavras
de um coração bom, elas trazem a verdade. Mas as palavras de um coração mau, ela é enganosa. Ela mistura com a verdade. É como um água e o óleo, que não deveria se misturar. Mas se você deixar bater no liquidificador, a impressão que dá é que está misturado. Então as pessoas fazem isso. E aí a pessoa está na igreja. Ela faz a campanha. Mas as coisas não acontecem para ela. Porque Deus não escolhe quem vai acontecer as coisas. Deus trabalha por princípio. Deus trabalha velando em cumprir a sua palavra. Não interessa quem seja. Você pode ter nascido na igreja, nunca desviou, é quase um perfeito. Aí chega um demoniado ali. Chega um cara terrível. Ele aceita Jesus aqui. Ele começa a caminhar com Cristo. Todas as promessas que você tem na sua vida, que você vai receber da parte de Deus, nunca desviou, nunca pecou, aquele cara ali passa a ter os mesmos direitos. Por isso que o irmão mais velho ficou louco quando o filho pródigo voltou para casa. Ele não aceitava, ele queria que o cara se ferrasse. E Deus estava nos dando uma lição. Eu não quero julgar uma pessoa com ex-coração mau. Eu vou sempre julgar uma pessoa pelo que ela é. Por isso que pelas palavras nós seremos justificados. Por isso que quando nós oramos aqui, que você quer entregar a sua vida a Jesus, sai do seu lugar, confesse essa oração, é para que a sua palavra te justifique. Posso ouvir um amém ou não? E aí você está na igreja, você venceu o pecado, você venceu a prostituição, você venceu as drogas, você venceu as bebidas, você venceu o cigarro, você venceu a jogatina, você venceu tudo. Mas você deixou um negocinho mal dentro de você, que é as palavras. Aí aquilo dali, mas eu estou fazendo tudo, pastor. Mas às vezes você está sendo lesado pelas suas palavras, por aquilo que você tira do seu coração. Eu escrevi um negócio aqui, olha. A maldade, ela faz parte do homem. Ela faz parte. Jesus falou, não há um bom sequer. Não há um bom. Então ele estava dizendo o quê? Todo mundo é mau. Senão ele falava assim, ó, bom. Não, ele falou assim, não há sequer um bom. Todo mundo é mau. Aí, o que muda na gente então? É quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e o obedecemos. Aí o mal tem que sair para que o bem de Deus entre. Quem está entendendo até aqui, dá um glória aí. Todos, se não vigiarmos, mesmo estando na igreja, poderemos ser pessoas más. A maldade é a consequência do pecado. Podemos ser pessoas más de coração por alguns motivos. Eu relatei uns aqui. O contexto que vivemos. Quem sabe você viveu num contexto que as pessoas te odiavam. Tem muita gente. Talvez você tenha sido criado por um tio, por uma avó, que não amava você. Que tratava você com desprezo. Daniel viu um amigo dele dizer assim, eu estou pensando em ir para qualquer lugar, porque na casa que eu fico, as pessoas me desprezam. Então ele falou, prefiro ir para outro lugar. Qualquer lugar para mim está bom. Que é muito ruim ser desprezado. Isso daí pode tornar uma pessoa má. Outra coisa, as experiências que vivemos. Aí você pode pensar o que você quiser. As experiências. Alguém ter te traído, alguém ter te roubado, alguém ter feito uma maldade para você. Eu já contei aqui já, e está no embalo da mensagem e cabe. Poxa, eu ajudei um cara na Marginal Tietê que trabalhava comigo, que o carro dele quebrou, e eu estava dando carona para o meu pai. Não podia dar carona para o meu pai. Não podia dar carona para ninguém. E aí quando eu acabei de ajudar ele no meio da Marginal Tietê, eu falei, amigo, você sabe que não pode dar carona, hein, cara? Eu estou só dando, não vai falar nada lá na empresa, não.
Uma semana depois, eu fui chamado na empresa. Por que eu estava dando carona? Quem que estava lá na Marginal Tietê? Fora Satanás. Só ele. Amém ou não? Amém ou não? Aí ele entrou nele, o diabo entrou nele, foi lá e não conhecia Jesus também e tal, também. Talvez ele tinha até saído de mim e entrado nele. Vamos para lá. O que aconteceu? Pô, fui chamado a atenção. Eu torcia para quebrar a Kombi dele, eu passar em cima dele. Quebrar a Kombi. Coração mal. Então aquela experiência poderia ter feito o que comigo? Me apodrecer. Outra coisa que poderia acontecer. Exemplos aprendidos. Se você conviveu num ambiente que você mora numa casa em que as pessoas roubam as coisas. Rouba. Não, rouba. É a pessoa que trabalha no ambiente, ela chega com um negócio. Mas você comprou isso? Não, peguei lá, fulano marcou toca, deixou a mochila aberta. Aí ela vai, aprende aquilo, ela vai lá e fica má também. Outra coisa que pode acontecer com a pessoa é a falta de carinho. A pessoa não recebeu carinho, não recebeu amor. Eu tenho que ser sincero com você. Eu tive algumas lutas, eu já disse aqui, e falo isso assim porque há uma cura nisso, eu até vou falar um pouco sobre isso. Eu tive algumas dificuldades na infância, meu pai tem alguns problemas e tal, mas num ponto equilibrado, meu pai sempre me deu carinho. Minha mãe sempre me deu carinho, minha avó sempre me deu carinho, meus tios, eu tive muito amor, mas eu conheço pessoas que não tiveram isso. Que de repente o pai largou. O pastor Jorge Linhares, que é o meu pastor, ele conta para quem quiser ouvir, ele se converteu aos 19 anos. Ele conseguiu chamar Deus de pai aos 24. Porque houve uma libertação na vida dele, uma ministração que o libertou. Por quê? Porque o pai dele traía a mãe dele, o pai dele bebia, o pai dele batia, e o pai dele abandonou a mãe com 6 filhos. E foi morar com uma outra mulher. Então na mente dele, pai é igual a porcaria. Deus não é porcaria, então eu não chamo Deus de pai. Aí ele foi curado, aí descobriu que a palavra pai significa fonte, que a palavra pai significa carinho. Aí ele falou assim, não, está tudo errado. 24 anos, estava na igreja com 19. Você vê que ele ficou dos 19 aos 24 com um negócio mal dentro dele. Não estou dizendo que você tem alguma coisa má hoje e tinha que ter mudado há 20 anos. Eu estou dizendo que se tem alguma coisa má na sua vida, hoje, em nome de Jesus, Ele vai curar e vai mudar a história da sua vida. E você vai sair daqui transformado pelo poder da palavra de Deus. Você pode dar um aplauso a Ele aí ou não? É para isso que eu estou te ensinando. Você quer ver outra coisa que deixa a pessoa má? Querer uma posição. Querer uma posição deixa a pessoa má. Por exemplo, você está aí vendo e tal, aí você quer tocar um violão. Aí eu digo assim, não, mas não tem espaço para ninguém, porque é só o Marco que toca violão. Eu falo assim, não, tem que derrubar o Marco. Tem que derrubar o Marco, porque eu quero tocar o violão. É a maldade. Parece ser por uma coisa boa, mas as atitudes são atitudes más. Mas eu quero cantar para Jesus. Então, você quer cantar para Jesus, mas a atitude é de um coração mau. Quem está entendendo, diga amém. É lá na empresa, não adianta. Irmão, não adianta. Se você trabalha, olha, Deus colocou isso aqui no meu coração. Se você trabalha num lugar em que as pessoas dizem, aqui para crescer tem que pisar, senão nunca cresce. Isso é o demônio falando. Porque se você, para crescer, tem que pisar em alguém, Deus não vai compactuar com aquilo. Então, se Deus quer que você cresça, ou Ele vai mudar a estrutura daquela empresa, ou Ele vai te levar para uma empresa séria. Quem está entendendo, diga amém. Você não pode pegar o defeito de uma pessoa e falar assim, aqui errou, aqui errou, hein. Errou, eu não errei, ele errou. Aí Deus olha para você que está dentro da igreja, buscando o favor de Deus, e fala assim, comigo você não vai ter nada. Pode morrer de orar aí. Vai lá fazer, pede para o pastor Paulo orar para você ver. Não adianta nada. Deus não tem parte com isso. Agora, quando você pega um erro,
Não estou falando aquele cara que erra de... Não, você pega um erro. Se eu for lá, eu ferro ele. Se eu for ali, eu posso ajudá-lo. Mas eu quero aquela posição. Amigo, você fez isso aqui errado. Conserta aí, que senão você vai se ferrar com isso. Ô, rapaz, valeu. Nossa, nem vi. Tá aqui. Ah, tá certinho, tá certinho. Ah, legal. O patrão não viu. O cara às vezes nem é grato. Mas ele viu. Ele viu. Sim. Posso confiar nesse cara aí. Essa empresa aí vai quebrar daqui uns 5 anos. Eu vou tirar ele agora. Eu vou colocar ele naquela pequenininha ali, ó, que ninguém dá nada. Porque na hora que aquela quebrar daqui a 5 anos, aquela lá é que vai comprar essa aqui. Aleluia. Deus é assim, irmão. Dá um aplauso a Jesus. Deus é assim. Então você, patrão, eu falo isso. O Alexandre está aí? Não. O Alexandre chegou aí. Eu falo isso. Cuidado com o nego ficar puxando o saco seu e ficar puxando o tapete dos outros. Ele está pondo o diabo no seu negócio, hein? Você cuidado quando alguém está sempre dedando alguém. Cuidado, isso é de Satanás. Fica de olho. Senão você fica colocando um monte de endemoniado dentro da empresa. Aí Deus fala, não tem problema nenhum não. Eu ponho os meus filhos tudo em outro lugar. Aí depois você se vira com o inferno que você criou aí. Aí fica aquele negócio. Então a gente tem que ser justo. Por isso que a Bíblia é maravilhosa. Ela fala assim, você deve tratar ao seu patrão como o próprio Deus. Mas diz assim, você patrão, trate o seu empregado como Senhor, cuidando. Não é explorando. Não é empregado pegando uma caixinha de clipe. Ganha uma porcaria nesse lugar aqui. Estou precisando de clipe lá em casa. Você roubou um negócio de R$3. Deus olha para você e fala assim, você é ladrão. O problema é que ninguém quer ouvir essas coisas. Porque ele quer, sabe como é que é, né, pastor? A crise. É a crise, pastor. A crise. Aí você vai, está na igreja, igual aconteceu com um rapaz. O meu cunhado tem supermercado. Aí está escutando um barulho. Foi ver lá um irmão indo na igreja matando uma barra de chocolate escondido. Falei, chama a polícia. Chama a polícia, prende. Não, claro que não, né? Você dá um susto. Mas Deus está nesse negócio, sim ou não? Deus está nesse negócio, sim ou não? É assim. Ó. Nós podemos ficar mal assim. Nós podemos ficar mal também, sabe por quê? Não gostamos de alguém. Não gosto de fulano. Não gosto de fulano. Ah, mas não gosto. Eu não sei, parece que meu santo não bateu com o dele. Mas que santo é esse? É o Espírito Santo, é demônio. Conversa de crente fiada é essa aí. Não, porque meu santo não bateu com o dele. Então alguém tem demônio então. Então isso aqui pode tornar a gente mal. Outra coisa que pode tornar a gente mal, sempre pensando de forma negativa. Sempre pensando. Infelizmente eu digo que nós temos 2 professores, pastor Alexandre e alguns obreiros que de repente Deus levantar para o ministério, aprenda essa lição aqui. Eu fui ensinado num ambiente de tudo que era para ser bom, a liderança desconfiava. Sei não, hein? Você viu, o Alexandre pregou, hein? Pregou bem, hein? O pessoal gostou, hein? Sei não, acho melhor, ó. Não sei não, entregou uma profecia lá, acertou, olha, pastor Paulo, barba de molho, um olho no gato, outro no peixe, pastor. Aí era aquela criação que ninguém confiava em ninguém. De um grupo chegar e falar assim, Paulo, cuidado com Beltrano, hein? É igual bruxa. Cuidado com Beltrano. Aí o outro grupo falava assim, Paulo, você está chegando agora. Cuidado com o Ciclano, hein? Vai por mim, hein? Nossa, Deus do céu. Para que lado que eu vou? Cai na boca do diabo ou do inferno de uma vez? Não sei, porque. Mas nós estamos dentro da igreja.
Eu tenho medo de falar essas coisas. Aí eu falei, nunca eu vou aceitar isso no meu ministério. Nunca. 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 Por isso que quem trabalha na igreja sabe. É porque eu tinha tudo para ficar com o meu coração mal. Mas eu falei, não, Nina, não. Eu vou ter o meu coração curado. Eu não vou deixar isso entrar. O dono da igreja é Jesus. O dono das ovelhas é Jesus. Eu sou só um funcionário do reino de Deus. Que no dia do juízo, além do peso ser maior, você fez tudo que era para fazer. Inútil. Está lá escrito na Bíblia. Ainda foi inútil. Pô, fiz tudo. Ainda foi inútil. É o preço do ministério. É o preço do ministério. Há 1 ano e meio atrás, eu lidando com um pastor, com a maior, cara, tratava o cara e tal. Uma igreja lá em Resende, em franca expansão, 100 pessoas, 120 pessoas e tal. Aí o pastor trouxe para Cruzeiro, o outro eu cheguei e falei assim, pastor, agora é a sua hora, pastor Ronaldo. Fala até o nome dele, pode até pôr na internet. Pastor Ronaldo, é a sua hora agora, você vai ficar com a gente, você vai ser o pastor lá, você vai fazer isso. Mostrei o sonho para ele, amém, amém, pastor. Ficou 1 ano. 1 ano depois, ele falou assim, pastor, não vou ficar mais não, porque eu estou com umas dificuldades e tal. Na hora eu senti, eu falei assim, meu coração está querendo ficar mal. É o cara que está cansado, ele já teve experiência, fechou 2 igrejas já na vida dele, entendeu? Ele tentou uma igreja, fechou, tentou outra, fechou. Eu falei, às vezes o cara está traumatizado e tal. Mas aí veio um negócio, eu perguntei 3 vezes para ele, igual Jesus. Eu falei, Ronaldo, você não está pensando em abrir igreja não, cara? Não, pastor, que isso? Nossa, eu quero dar um tempo, porque eu estou muito cansado, estou trabalhando muito na Vox, e tal, tive experiências, né, tive. Aí, Ronaldo, você não está pensando em abrir igreja, não? Não, 3 vezes eu falei com ele. Aí eu ia fazer uma viagem. Eu falei assim, Gesiel, vai domingo no culto. Um negócio, vai domingo no culto. Vai lá, dá um glória lá. Ele foi domingo no culto. Eu estava em viagem, fiquei sabendo quando eu voltei. Ele falou, pastor, você não acredita. Você acredita que ele estava anunciando de púlpito, que a igreja ia fechar, e ele ia começar uma igreja na casa dele? Eu falei, você está brincando. Eu falei, pastor, ninguém olhava na minha cara. Eu cheguei lá, parecia que eu era o demônio. Eu falei, você está brincando. Falei, mas fica tranquilo, isso aí, mais cedo ou mais tarde eu ia aprender com isso daí, mas não vou ficar mal não. Fui lá e falei, olha, não vamos fechar, nós vamos para um lugar menor, e quem quiser nos acompanhar, a igreja vai continuar. Tinha umas 100 pessoas, 15 pessoas nos acompanharam. 85 o pastor lambeu o coração. Eu ia brigar com ele e tal, aí eu falei, pau. O máximo que eu faria com ele como um homem, talvez fosse dar uma bica nele, como um homem. Nada espiritual. Falei, Jesus, olha para o paraíso que vai ter um negócio feio aqui embaixo. Como um homem. Contempla a grandeza do horizonte. Como um homem. Rapaz, você é muito safado. Eu falei, mas também... Peguei a turma e falei, larga a mão, deixa ele embora com a turma. Aí foram lá alugar um lugar que eu estava vendo para alugar com ele. Ele foi lá e alugou o lugar. Pôs Facebook. Nós ficamos com as 15 pessoas. Não tinha dinheiro a igreja. Eu estava numa pegada de vir para São José. Tive que alugar uma casa, reformar uma garagem, colocar 20 cadeiras. Pegar um garoto, 20 e poucos anos, o Raoni, falar, brother, você é pastor? Eu estou orando, pastor. Não, já para de orar que já veio a resposta. Você é. Cuida dessa turma aí que nós vamos te ajudar. E ele pegou as 85, que não é minha, né? Que é de Jesus. Pegou as 85 e foi. O Raoni agora mandou uma mensagem no meu celular. Pastor, encontrei com fulano que saiu junto, que fez a palhaçada de um pastor. A igreja dele tem 6 pessoas. Vai fechar. O que você pensa que eu falei?
Oh, meu Pai. Oh, Jesus, tenha misericórdia. Eu falei assim, bem feito. Falei, bem feito, porque é o seguinte, a gente prega a palavra de Deus, Deus é fiel, Deus não tem pacto com rebelião, com rebeldia. Então, o que ele fez foi tão mal feito, que ia terminar bem feito. É princípio. Quem está entendendo, diga amém. Não, isso não é maldade. É um negócio muito sério. A pessoa, ai, pastor, pegou roubando, pastor. O que eu faço? Falei, vai preso. Tranquilo, amor. Nós vamos orar, nós vamos pedir para Deus ter misericórdia, para você não ser abusado na prisão, né? Não ser a mocinha da prisão. Nós vamos orar, mas você tem que cumprir a pena. Não tem jeito. Quem está entendendo, diga amém. O homem bom tira coisas boas. Mas o homem mau, 3 igrejas esse pastor fechou. 3. Por isso que para atrair o favor de Deus, a gente não sabe o que está acontecendo. Ele falava mal do pastor presidente dele. Ele falava que passou fome. Eu falava assim, nossa, que cara mau esse pastor presidente. Aí a gente vai conhecendo. Por isso você não deve comprar briga. Principalmente dentro da igreja. Igual também na família. Viu? Cuidado para você comprar briga na família. Depois, eles estão tudo abraçando, beijando, e você está lá no canto. Ó. Então isso aqui é o quê? Quem quer atrair o favor de Deus, diga amém. Então eu dei esses exemplos para a gente começar a pregar agora. Abre Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Tem que te dar a receita. Tem que te dar a receita. Eu já contei aqui que eu assassinei um ser? Contei não? Eu conto nas igrejas para pedir perdão. Eu era pequeno, eu era criança. Aí escapuliu um pintinho do galinheiro da minha avó. Você vê que a criança, ela tem uma essência no cantinho da alma dela que é má. Tem. A Bíblia diz que a criança se dá a conhecer pela maldade. A Bíblia. A criança se dá a conhecer pela maldade. Então tem crianças más. Ô meu filho, criança de 8 anos, 7 anos, 10 anos, má. É aquele que, não é aquelas brincadeiras, é aquele que o cara vai passar e faz assim, ó. O cara, é má. Às vezes o pai dele faz isso com ele direto para ele tropeçar. Aí ele vai e faz. Mas tudo bem, voltando. Aí eu vi o pintinho. Eu peguei uma vasourinha. Pegava o pintinho, jogava ele uma vez e voava. Pegava o pintinho. Vai fazer isso as crianças também não. Pegava ele. Boa. E o pintinho tentava fugir. Eu estava igual o demônio pegando um crente. Teve uma hora que eu errei assim, eu fiz assim. Peguei um pano de estopa. Ocultação de cadáver. Fui lá fora, no meio de umas lenhas. Fiei. Não existe crime perfeito, irmão. Lá, de manhã, de tarde, brincando, minha tia. Eu tenho uma falecida tia. Alda! Corre aqui! Falei, Jesus. Descobriram o cadáver. Olha o que aconteceu. Aí foi e entrou em casa. Olha aqui, quem que fez essa maldade? Eu olhei e falei assim, oh, tadinho. Que dor. Ai, tadinho. Como é que ele chamava, tia? Joãozinho. Ai, tadinho, Joãozinho. A vida é assim, né, tia? Criança. Então eu confesso isso para você, a pessoa não vou para o céu por causa desse crime. Então eu confesso sempre nas igrejas, assim, confesso. Coração. Essência. Aí Mateus 6, 19. Olha aí, ó.
Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Você quer atrair o favor de Deus, sim ou não? Então aguarde essa frase: cuidado com o que você deixa entrar no seu coração. Cuidado. Cuidado. Satanás, ele sabe como que jogar uma nota falsa no meio de um monte de nota verdadeira. E se você for pego pela nota falsa, você compromete todas as notas verdadeiras. Jesus falou assim: vocês engolem camelos e engasgam com moscas. Muitas coisas grandes vocês estão de olho, mas pequenas coisas vocês não ligam. E essas pequenas coisas podem estar te atrapalhando. Essas pequenas coisas podem estar roubando a pureza do seu coração e colocando a maldade no seu coração. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo mesmo, diga glória a Deus. Por isso que você deve filtrar tudo primeiro na mente. Põe a mão na sua mente assim, ó. Diga assim: Senhor Jesus, me dá uma mente transformada, sábia, pura, honesta, porém, equilibrada. Você não vai ficar vendo tudo que é... Não. Eu vou te dar alguma dica aqui para você entender. Quando alguma coisa vier de alguém, avalie primeiro. Quem é? Quem está falando? Por quê? Há quanto tempo? Perguntas simples. Perguntas básicas. Teve uma vez em cruzeiro que uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, eu preciso conversar um negócio com o senhor. Sério, que eu acho que o senhor não sabe. E o pastor realmente é o último a saber. Eu falei: não, fala o que é. Falei: pastor, o baterista, vou pegar o baterista, porque foi o baterista. Não tem nada a ver com isso daqui não, mas o baterista, não sei se o senhor sabe disso, ele engravidou uma moça. Ele engravidou uma moça e virou as costas. E agora eu estou vendo ele tocar na igreja e eu conheço. Eu falei: puxa vida. Caramba, cara. Eu vou ver isso aí. Eu vou ver. Eu fui neste ministério, um medo de errar, um medo das pessoas pecarem e você ser o culpado, e você... Aí eu fui vendo que não. Cada quem quer se arrebentar, se arrebente. Aí eu fui, chamei o baterista, falei: poxa, você está na igreja, cara. O que foi, pastor? Pô, como é que você faz isso? Você teve um filho, pô, você não assumiu, agora você está aí na igreja, que safadeza é essa? Poxa. O cara, pastor, peraí, pô, a história não é bem assim não. Falei: como que não é? Eu conheço a irmã que falou comigo. Eu não vou dar o nome dela aqui, porque eu deveria ter falado, mas ela falou o nome. Eu: pastor, não, peraí, pastor, que o senhor está meio nervoso. Não é que eu estou nervoso, não. Você toca na igreja, quantas pessoas não te conhecem? Você quer essa vida? E eu aqui fazendo papel de palhaço? Tá. Calma aí, pastor. Calma aí. Ô, pastor, isso tem 11 anos, pastor. O menino tem 11 anos. Eu me converti já, eu registrei o menino. Pago pensão. Pô, sou lavado e remido. Deu um sabão em mim ainda. Quando for assim, o senhor pergunta. O senhor chega batendo. O senhor chega... Aí o cara cresceu. Eu diminuí, eu não sou bobo. Falei: não, você está certo, foi falta de sabedoria. É que a gente não quer errar. Aí eu fui para cima da véia. Falei: véia, agora você... véia.
cara começou a falar a Bíblia, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Eu falei, poxa, eu nem sabia, tá, desculpa. Aí, ó, mas por quê? É porque eu pegava as coisas e puf, no coração. Puf. Eu lembro quando eu peguei a moça aqui a primeira vez, deu um tranco na moça mesmo. Peguei a moça, ficamos num baile e tal, não era crente, show Titãs. Aí tava namorando, tomando Sprite, doido para acabar Sprite, o demônio que não acabava aquela Sprite. Você lembra que era Sprite? Não, era Sprite, eu lembro, Sprite e tal. Ai, canudinho, vendo o show. Pelo amor, eu vou dar um chute nessa porcaria dessa lata aqui e tal. Aí, acabou. Deu umas bitocas, porque crente beija, né, irmão? O crente beija, amém, querido? Devagar. Aí tal, aí alegrinho, cara, acabou o baile. Nossa, apaixonado. Ai, meu pai. Encontrei a mulher da minha vida. Aí encontrei com um amigo. Amigo não, era o demônio em forma de gente. E aí? Oh, nossa, rapaz, tô apaixonado. Quem? Alessandra. Você pegou ela também? Peguei. Acabei de ficar com ela. Falei, que vagabunda. Acabou de ficar comigo. Ficou com meu amigo. Uma mulher, um bicho desgraçado mesmo. Pelo amor de Deus. Fiquei assim uns 40 minutos, os demônios tudo entrando. Depois de 40 minutos, eu falei assim, tô brincando, cara. Não tem nada a ver, não. Eu já tinha terminado com ela na mente. Terminei, tô livre já. O meu tio namorou minha tia 4 anos sem ela saber. É normal na família isso. Minha tia, 4 anos. Um dia ele brigou com ela sem ela saber. Ficou chateado, voltou. E ela não sabia que ele namorava ela. 4 anos. Só os amigos dele sabiam, os parentes. Mas ela não sabia. Por quê? Porque a gente já recebe as coisas e deixa entrar direto no coração. Direto. Não, deixa passar pela mente. Por isso que Jesus falou assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa... Por que você não deu um glória, deu um aplauso, fez qualquer coisa aí, pô? Pelo amor de Deus, rapaz, Outra coisa, abre em Tiago capítulo 4, versículo 7. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Eu estava olhando de longe aqui, eu falei assim, nossa, entrou uma soviética na igreja hoje. Eu falei, nossa, tem uma visitante soviética, veio da Rússia. Aí que eu vi, é a diaconisa Luciana aqui, é que está com um negócio. Nada a ver, tem nada a ver com a mensagem. É que agora que eu conheci aqui. Falei, caramba, é Gorbachev. Tiago 4, 7. Eu não tinha conhecido mesmo, não. Tiago 4, 7. Você quer ter um coração limpo do mal, sim ou não? Sim. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Olha aqui. Para ter o coração limpo, não é só limpar. Você vai ter que resistir à próxima sujeira do diabo. Você limpa num culto como esse. Aí amanhã você está lá na sua casa, tem ninguém pregando para você. Aí acontece alguma coisa, você fala, não, eu não aceito isso. Eu ouvi uma mensagem, não vou. Não vou sujar. Não vou. Não, eu vou fazer o que é certo. Eu não vou me sujar com a maldade. Eu não vou. Acabou, eu decidi. Eu vou resistir. Porque o diabo é como um cara que tem um caminhão de lixo. Presta atenção. Ele tem um caminhão de lixo. Se o cara começa a manobrar um caminhão aqui para descarregar alguma coisa, fazer, ei, o que é isso? Não, vou jogar o lixo aqui, não. Aqui você não vai jogar lixo, não.
que é igreja, que tem proprietário, que tem dono. Vai para qualquer lugar, rapaz. Aí ele pega o caminhão. Aí ele, vou jogar nessa casa aqui. Aí, o cara, que é isso? Palhaçada é essa? Não, vou jogar o lixo aí. Não, aqui não vai não, rapaz. Aqui não vai não, aqui tem dono. Aí ele anda um pouco, vê um terreno, baldio. Aí ele entra, ninguém fala nada, ele joga o lixo. Ele vai embora. Mas ele sabe aonde que tem um terreno baldio. Ele sabe aonde ele pode jogar o lixo. Ele sabe aonde ele pode influenciar. Ele sabe. Então ele sabe que o lixo que é dele, ele vai colocar em alguém. E quem deu esse exemplo foi Jesus. É que eu dei um outro exemplo. Abra sua Bíblia comigo. Aqui, ó. Lucas capítulo 11, versículo 17. Tinha tanta coisa para falar aqui, irmão, mas vamos falar o que der. Lucas capítulo 11, versículo 17. Lucas capítulo 11, versículo 17. Quem achou, diga glória a Deus aí. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhe, todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Olha só. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, agora começa o que eu quero. Em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro, mais valente que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura, em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz, tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Olha o que Jesus estava falando. Você era um terreno baldio, não tinha muro, não tinha identificação, não tinha nada. Mas o dia que eu entrei naquele terreno baldio, eu construí uma casa, eu limpei o lote, eu não fiz muro, eu coloquei anjos ao seu redor e fico naquela casa. E quando o diabo vem trazer o lixo dele, quem atende a porta sou eu, e digo, essa casa serve ao Senhor. Dá um aplauso a Jesus. Aleluia! Tem dono. É por isso que você vê uns adesivos assim, propriedade exclusiva de Jesus. Deus selou você, Deus carimbou você, Deus pintou você com o sangue que Ele derramou na cruz. Então quando o diabo olha para você, ele não tem medo de você, ele tem medo daquele Deus que você serve, que habita em você. Você pode dar um aplauso a Ele? Por isso que ele não pode mais entrar em você, porque quando ele dá de entrar, a luz reflete sobre ele, e ele não suporta a luz, ele gosta das trevas, ele gosta de coisas más, a essência dele é má, a ideia dele é má, o plano dele
é má. Ele é má. Ele é ruim. Ele é sagaz. Ele faz com a gente, sem Jesus, o que eu fiz com o pintinho lá. Ó. Brinca com a gente. Joga com a gente. Vai lá. E quando a gente já não vale mais nada, a gente já destruiu o negócio, a gente já destruiu a casa, a gente já destruiu o lar, a gente já não tá destruído. Tá ligado por aparelhos aí na vida. Quanta gente tá andando aí, ó, conversando, contando piada. Tá ligado por aparelhos. Perdeu a alegria de dentro. A alegria dele é só por fora. Por dentro dele é podridão, sofrimento, amargura. Aí quando ele vê, ele mata. Jesus falou assim: o ladrão, o diabo, Satanás, ele veio, senão, para roubar, para matar, para destruir. Ele rouba nossos sonhos. Ele mata nosso corpo. E ele destrói a nossa alma. Jesus falou assim: não temais o homem que mata o corpo. Temais a Deus, que além de matar o corpo, pega a alma do homem e lança no inferno. Aí continua o texto. Mas eu, aí Jesus está falando dele, mas eu vim para dar vida, e vida em abundância. Abundância, abundância. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Senhor de toda a glória. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você quer ter um coração limpo do mal, sim ou não? Não vai dar tempo de eu falar, mas eu vou ler o texto. Tiago capítulo 4, versículo 11. Eu vou parar aqui por causa do tempo. Tiago capítulo 4, versículo 11. Quantas pessoas estão com a aparência boa, mas estão com a língua má. Tiago 4:11. Irmãos, olha aí, ó. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Aí Tiago diz no versículo 12: há só um legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outro? Um coração limpo do mal, ele também é limpo da fofoca. A fofoca é muito pouco falada na igreja. Eu tenho uma mensagem que diz assim: lidando com os fofoqueiros. Aí as pessoas compram, porque daí ela diz assim: eu tenho que aprender a lidar com aquele fofoqueiro. E muitas falam assim: poxa, pastor, eu ouvi aquela mensagem lá, eu não sabia, eu era fofoqueiro. Eu era fofoqueiro. Eu mudei o tema. Eu coloquei assim: fofoca, tô fora. Aí a pessoa entendia o quê? Que se ela fosse comprar, ela estava dizendo: fofoca, tô fora. Não vendia essa mensagem. Aí eu troquei o tema. Eu falei assim: lidando com os fofoqueiros. Aí começou a vender. Entendeu? Eu não tenho ela aí não, mas vou... Lembra aí, Josias, de produzir ela. Lembra aí. Por quê? Importante é saber se o cara fuma ou bebe. O cara é fofoqueiro, o cara compra e não paga, essas coisas é bobeira. Pergunta se o cara fuma. O cara não fuma. O cara bebe? Não, também não bebe. Então ele está maravilhoso. Não tem nada a ver. Tem gente que está dentro da igreja, está no processo, está fumando, está bebendo. Está com mais integridade do que quem está na igreja sem fumar e sem beber. Não tem. Aqui ninguém tem dúvida das coisas. Porque o evangelho é clareza, é certeza. Não precisa falar coisas bonitinhas, não. Nós temos que falar coisas que funcionam, porque Jesus está voltando, amém, querido? Jesus está voltando, hein? E ele vai chamar pelo nome. Ele não vai chamar pelo sobrenome. Ele vai chamar pelo nome. Então, se o seu nome estiver no livro da vida, glória a Deus. Se ele não tiver, está lascado. Então é assim.
Deus nos trouxe aqui hoje, não foi à toa. Você não veio aqui hoje porque não tinha o que fazer. Eu tenho certeza, e eu vou orar. Você veio aqui hoje porque você vai receber o favor que você precisa para a tua vida. É por isso que você veio aqui. Deus marcou. Deus marcou. Não foi eu. Eu não liguei para nenhum de vocês. Ó, quero vocês lá, hein? Você falou, não, eu vou lá. Eu vou lá. Eu estou sentindo que vai acontecer alguma coisa. Eu quero dizer para você, para de sentir e começa a crer, porque já está acontecendo grandes coisas. Dá um aplauso a Jesus aí, ó. Dá um aplauso. Não deixa seu coração ser sujo, não. Tinha mais umas coisas, mas não deixe seu coração ser sujo com essas coisas, não. O diabo vai tentar, de tudo quanto é jeito, jogar o lixo dele. Aí você está lá na sua casa, você fala assim, Jesus. Aí Jesus está na casa. Oi, pois não. Jesus, estão querendo jogar um lixo aí. Não, deixa comigo, eu vou lá. O que está acontecendo aí? Eu vim jogar um lixo. Aí você veio jogar lixo aqui, porcaria nenhuma. Você pega seus troços e some. Que essa casa aqui é santa. Esse lugar aqui é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aqui não é terreno baldio, não. Aqui é morada do Altíssimo. Aí ele pega os lixos dele. Já vai chegar com droga na sua casa. Não, aqui não. Seu filho pode estar indo buscar uma droga lá na boca. Quando ele chegar na boca, o cara vai olhar para ele e falar assim, ai meu Deus! O que é isso? O que houve? Tem um anjo atrás de você. Sai daqui da minha... Aí pronto, aí você chega lá, sua mãe orando por você. É assim. Eu tenho testemunhos desses. Tem testemunhos. Feche seus olhos. Abre suas mãos assim, eu quero orar por você. Pai, no nome do Senhor Jesus, hoje é o último dia dessa campanha. Mas o Senhor não é o último dia aqui hoje. O Senhor não é o último dia na nossa vida, nem hoje é o último dia do teu favor. Enquanto vivermos nesta terra, somos dependentes do Senhor, somos carentes do seu agir. Porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Abençoa cada um aqui hoje. Limpa o coração, passa em revista. Talvez tenha sido um trauma na infância, um trauma financeiro, alguma coisa que deixou a pessoa má. Não acreditando em ninguém, não confiando em ninguém, achando que todo mundo vai passar a perna, achando que todo mundo não gosta. São traumas, Deus, cura esses traumas. São traumas que só o Senhor pode curar. Se o Senhor não curar, ninguém mais cura. O psicólogo não cura, o remédio não cura, faixa preta não cura, dormir não cura. Síndrome de avestruz não cura, enfiar a cabeça num buraco. O que cura é Jesus Cristo. O que cura é o sangue do Cordeiro. O que cura é a palavra de Deus. O que cura é o poder de Deus. O que cura é o Espírito Santo agindo. E todo o povo seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor e ficar de pé. Vamos cantar uma canção.